Hoje é um episódio mais do que especial, pois eu estou aqui com o maior influenciador de dados do Brasil, Newton. Seja bem-vindo. Boa, prazer, tudo bem? Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço a presença aí. Cara, se você ainda não segue o Newton no LinkedIn, você precisa acompanhar o trabalho dele. Foi, eu acho que o cara que eu mais aprendi dados aí nos últimos tempos. E a gente foi conectado pelo Nick, né? Que já esteve aqui no podcast. Sim. Mas eu queria começar, Newton. A gente está gravando 2 dias depois do Data AI World Tour da Databricks aqui em São Paulo, Sim. cara. E você teve lá, né? Me Sim. conta aí. Eu não tive, cara. Caramba. Olha que sacanagem. O parceiro não foi, mas o evento eu fiquei sabendo que bombou. O bombeiro teve que fechar a rua, um negócio que eles não esperavam, assim. Não, foi exatamente isso. É um evento grande, tá? Obviamente pro tamanho do Brasil, né? Sim. Nada assim, em termos de quantidade de pessoas comparado com o que aconteceu no Data AI Summit, que é o evento que acontece na Califórnia. Sim. Mas, cara, foi um evento assim, grandioso, tá? Mais ou menos umas 1.200, 1.300 pessoas únicas, tá? Isso, né, das 8 até as 6 da tarde, com 1 hora adicional de happy hour. Então foi muito sensacional. E no final do dia, né, o World Tour é uma série de eventos que acontecem da Databricks ao longo do mundo, tá? E até a título de curiosidade, é o maior World Tour que tem no mundo, em termos de quantidade de pessoas. O Brasil é desse tamanho, já, de representação para a Databricks no Brasil. Uau. Então, assim, obviamente, né, o espaço ficou excelente ali, tá? Claro. Faltou, né? Senão Faltou. Teria sido mais excelente se eu tivesse. Exatamente. Já deixo o recado aí pro pessoal. Tem que chamar o Harold como convidado VIP na próxima. Mas assim, foi muito legal mesmo. Tudo que, obviamente, foi compartilhado no Data AI Summit na Califórnia foi comunicado no evento de ontem. E aí eu deixo até um ponto de reflexão aqui, né? Qual que é a relevância de você ir em conferências, né, de grandes empresas fora do Brasil? Globais, né? 60 dias depois que aconteceu o Summit, que aconteceu o evento aqui no Brasil, para quem teve a oportunidade de estar em São Francisco, foi mais do mesmo. Mas é legal ver que muitas coisas, inclusive, que foram anunciadas no Summit 60 dias atrás, inclusive já foram melhoradas. Então o roadmap dos caras tá tipo assim, a milhão. É sinistro, né? Não, eu falo há muito tempo para os meus alunos que eram de UX. Sim. Eu falo sobre a importância de você aprender o inglês. Parece básico, Total. cara. Eu já escutei isso quando eu era criança. Total. Entendeu? A importância de você aprender inglês e consumir inglês. Conteúdo em inglês. Mas agora tem uma discussão que é o lance da IA, e o governo fez lá o plano da IA para todos e tal, e começou essa discussão, né? O Brasil precisa de uma IA brasileira? Sim. Né? Tá tendo essa discussão, um LLM brasileiro, né? E o ponto é o seguinte, eu vi até uma pessoa aí da área falando, parece que o Llama 3.1, ele foi treinado em 7 trilhões de tokens. Caramba, é bastante quantidade, hein? Sendo que o Brasil tem disponível 500 bilhão. Nossa. Em PTBR, digamos assim, né? Português do Brasil. Cara... Não, é impressionante. Né? Eu acho que não dá nem pra fazer um LLM, entendeu? Não dá. E é engraçado como isso que tu tá falando, que tem a ver com a gente aprender inglês, a gente consumir fora, a gente aprender adiantado, Exato. também impacta a IA. Exato, né? exato. A dor da IA agora, se cada país quiser ter a sua e não sei o quê, não é, precisa ter investimento, dificuldade, não sei o quê. Cara, é a falta de conteúdo. É a falta de conteúdo. E eu vou te dizer uma coisa, claramente. Da mesma forma como o inglês abre portas e oportunidades chegam em você, ao mesmo tempo, se você não tiver, ela vai fechar portas e as oportunidades não vão chegar em você. Perfeito. Então, o exemplo clássico que eu trago aqui. Cara, qual que é o valor que você pode pagar, por exemplo, cara, para você ter acesso às pessoas que, por exemplo, fazem parte do time de desenvolvimento da plataforma do Databricks? Cara, no evento tinha Product Managers, que são responsáveis por features do Databricks. Cara, Você tá ali
front a front, né? Face a face, e trocar uma ideia com o cara sem filtro, não tem preço. Exato. E aí vou falar uma outra coisa, né? Obviamente, eu fui em 3 grandes conferências, né? Databricks, da Microsoft e da Datadog. E eu tive a oportunidade de conversar direto com a pessoa da Datadog que também faz desenvolvimento de uma solução de observabilidade. Ou seja, cara, eu falei, ó, eu acho que esse pedacinho aqui, se melhorasse assim assado, ficaria muito melhor para os usuários. O que você acha? Falou, cara, muito legal que você falou isso. A gente já tinha mapeado e o seu feedback ele vai ser considerado para a gente priorizar isso como desenvolvimento. Entende? Não tem preço que pague isso. A Tableau, a Salesforce, todas trabalham nesse mesmo formato. Pô, artesão isso aí, cara. E muito. Ontem eu tava num evento de CX, né? Que a Make One quem nos acompanha aí que sabe, né? Nós somos uma referência nessa área de CX. E uma dor que uma pessoa me expressou lá foi a seguinte, que ele não tem, na empresa atual, um ponto de contato entre CX, atendimento puro, com o produto. Nossa! Não existe essa liga. E, cara, eu vou te falar, não é incomum. Não, e olha o tamanho de oportunidade que não tá sendo explorado. Exatamente, porque o que acontece? Esse cara que tá lá no atendimento, ele tem que resolver o atendimento. Exato. Só que o que foi resolvido, com certeza é um problema do produto. É isso. Então o produto precisa ser resolvido. É isso. Saca? E essa liga não acontece, cara. Então quando acontece uma parada como essa sua, é o CX sendo atravessado pelo produto e o usuário final, exato. O usuário final feliz, que é o que precisa acontecer. Exato. E tem um ponto, né? Igual você falou, atendimento é isso, cara, é TMA, TME. Tempo de atendimento, tempo de espera. Uhum. Basicamente, cara, o cara tá ali focado em performance pra resolver, né, fila de atendimento. O time de produto tem que melhorar o produto. Tem que ter um meio do caminho ali pra conectar as dores, entende? Exato, Aí, exato. pô, isso aqui tá doendo muito. Ó, o checkout da plataforma tá muito ruim. A gente precisa melhorar uma pequena coisa que vai melhorar, sei lá, X% de resultado. Cara, X% às vezes pode ser milhões. Exatamente. Pode ser, enfim, dezenas de centenas de dólares. Pode ser minutos a menos de, sei lá, onboarding, whatever, que gera mais resultado, usuário mais preso, retido na plataforma e assim por diante. E detalhe, né? CX e UX. É? Total. Um pouco antes desse episódio aqui, a gente recebeu o Guima. E o Guima, ele fez essa mudança na empresa que ele atuava, cara. Legal. Ele tirou CX e colocou dentro de produto. Ele era o CPO. Ele falou assim, cara, CX agora tá dentro de produto. E eu vou colocar um PM para ser o gerente de CX. Cara, melhor coisa. Sacada genial, cara. Sacada. Eu achei genial. E de novo, né? É o cara que ele tá no front, basicamente. E ele vai munindo o time técnico de PMs pra, cara, essa feature aqui ela precisa melhorar. Claro. Essa feature aqui ela tá dando muito problema. Essa feature aqui tá causando ali, sei lá, 10% do volume de atendimento é isso. Vamos analisar e entender o que pode melhorar. Entende? Claro. E, obviamente, é um trabalho muito de estratégia, né? No sentido de, isso aqui é o bolo do backlog que a gente tem de desenvolvimento. Dentro desse bolo, o que a gente vai pegar pra resolver? Cara, pra mim, cliente é o centro que tem que ser resolvido, né? Bom você ter falado isso, cara, porque eu vejo, pelo menos quando eu entrei assim na área de UX, digital e tal, eu sentia muita falta dessa visão data-driven para o desenvolvimento. Total. Tu sente isso? Sinto. Eu sinto duas coisas, né? No passado, tá? Eu já trabalhei em empresas, que obviamente não vem ao caso agora, que não tinham esse processo claro de tomada de decisão através dos dados para focar o desenvolvimento do produto, né? E isso, né, com o tempo foi melhorando bastante, né? Tem até referências hoje de escolas que capacitam cada vez mais o PM a ser um PM de dados, né? Ou seja, ser um cara que seja driveado por informação, que no final do dia é o grande diferencial. E, assim, sendo bem honesto, nos últimos anos isso foi melhorado bastante, mas ainda tem um gap de empresas que elas, poxa, vou trabalhar essa feature aqui porque o meu board tá querendo que a gente priorize. Mas realmente aquilo é importante no momento? Ou é uma sensação? Ou é um achismo, né? Então, cara, eu acho que é assim, a base de conhecimento que é gerada dentro do time de atendimento, né, de Customer Experience, no final do dia, ela tem que ser usada pelo time de produto para falar, o cliente entrou em contato com isso, beleza. Aí esse cliente entrou em contato no mês seguinte. Olha o que já vai impactar.
Eu vou aumentar a minha fila de atendimento por conta de mais uma pessoa. Sim. Eu não vou atender um indicador super importante que é de First Call Resolution, que é basicamente, no primeiro contato do cliente, aquele problema tem que tentar ser resolvido. Que ele entrou em contato 2 vezes pra falar da mesma coisa. Isso é o que mais acontece no dia a dia, né? E aí, cara, quando você pega todos esses dados e junta... O Any-Call Resolution. É isso. Não, total. Imagina, o cara liga todo mês pra resolver esse problema. Chega uma hora que das duas é uma. Ou ele cancela, ou ele queima a empresa em rede social. Isso aí. Se não for um serviço essencial, basicamente ele vai falar, cara, beleza, não tá resolvendo, tchau. É isso. Cliente quer ser mimado. Cliente quer ter o problema resolvido. É isso aí, isso aí. A história do Guima, cara, eu achei legal pelo seguinte, ele contou que com essa mudança eles fizeram um volume massivo de melhorias no produto. Só que o que acabou acontecendo, e eu acho que esse é um desafio cultural, e aí você vai me dizer se na área de dados e no que você tem vivido isso pode ser um desafio também, que é o seguinte, a área de atendimento reduziu absurdamente porque o produto ficou excelente. Já vou me entrar nesse assunto que é super interessante. E aí tem uma questão política aí, né? Tem. E aí, como é que fica isso? Tem a questão, né? Tem um case, eu vou comentar de um case, inclusive, que ele é público, tá? Eu vou citar o nome da empresa, né? Porque é um case que foi publicado, inclusive, pela Microsoft, né? A PicPay, ela fez recentemente a inclusão de serviços de GenAI dentro do fluxo de atendimento. E reduziu drasticamente a fila de atendimento, ou seja, muito volume de questão, de pergunta, de dúvida que era direcionada para atendimento começou a ser retido pelos agentes. Porque, cara, basicamente você tem uma fonte de conhecimento, coloca ali uma base de dados para ser consultada, o agente vai consultar nessa base central e vai te dar a resposta contextual com a sua pergunta. Perfeito. Então, assim, o ponto é... É fácil. É fácil. É fácil. Da forma como a gente tá explicando aqui, né? Mas, assim, obviamente eu não tenho acesso aos detalhes de como aconteceu. Mas esse é um case de sucesso, né? De uma empresa que conseguiu reduzir drasticamente, né? Custo operacional, toda a parte ali de volume de pessoas para atender. Então, no final do dia, quando a gente olha esse tipo de case, a gente fala, poxa, isso também se aplica para mim. E aí é muito comum você ver, por exemplo, cara, 200 pessoas, 300, 400 pessoas num time de atendimento de call center. Então, aí o que acontece, cara? Aí é o desafio, né? O dono do call center ou da área de CX pode se sentir menos poderoso, digamos assim, por ter menos gente pela, sei lá, otimização e tudo mais. Sim. Isso é um risco. É um risco. Essa é uma questão cultural e política. Exatamente. Assim. Exatamente. A outra coisa é a questão da perda do emprego, né? Exato. Que é outro discurso. O que você vê nessa posição política? Como que esse cara poderia repensar a estratégia, a sua estratégia ou o seu posicionamento? Ou eu sempre falo, cara, como a gente é dessa área, eu acho que o mercado tem que começar a olhar muito mais volumetria do que PA. Exato. Entendeu? Exato. O volume que tu tá atendendo do que uma quantidade de assento que você tem, mas não é a realidade do mercado ainda. Isso não acontece. Cara, como você já teve assim desafios de você que tá na gestão aí de, pô, beleza, sou um gestor, aí tem essa oportunidade aqui, vai ficar mais eficiente, talvez eu possa ter menos gente, mas também é menos gente para mim. É isso. Como é que fica esse... porque no final do dia também tem uma questão de ego, né? Exato. E esse é um ponto interessante, né? Mas, cara, no final do dia, a grande verdade é que, assim, o principal desafio é você se reinventar, né? Boa. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser um risco para a pessoa, isso também coloca uma oportunidade na sua mesa de, cara, deixa eu começar a estudar aqui, deixa eu começar a me capacitar. E eu falo para todo mundo, falo, cara, começa a estudar, pouco que seja por dia, um pouco que você faz por dia de estudo de uma coisa diferente já vai te mudar pra caramba. Perfeito. Você vai ser uma pessoa melhor cada dia que passa. As pessoas falam, Newton, como é que você arruma tanto tempo para estudar fazendo tanta coisa? Cara, porque pra mim, a minha mentalidade é a seguinte, eu tenho que aprender todos os dias. Sim. Entende? Por exemplo, a nossa conversa aqui, eu já tô aprendendo pra caramba. A conversa que a gente teve antes de, inclusive, iniciar o podcast. Eu aprendi pra caramba. Entende? Então, o meu estilo de aprendizado, eu tenho comigo que é o seguinte, é orgânico. Perfeito. Não é um aprendizado forçado.
E não é aquele parar. Né? Não é o parar. Vou parar pra, sei lá, assistir um vídeo, Exato. conversar com o GPT. Não é isso. Exato. O meu estilo de aprendizado é em movimento. O Perfeito. tempo todo eu estou me movimentando e aprendendo coisas. Boa. E aí, voltando ao ponto, cara, ao mesmo tempo que abre um risco operacional de você reduzir time, as pessoas que estão ali, elas vão, cara, se desenvolver pra caramba. Tem muita oportunidade de você começar a aprender coisas que você não aprendia antes, por questão de tempo, né? Por questão de, enfim, necessidade. Isso vai abrindo mais oportunidade pra você, né? E a questão é, dados já é uma realidade. AI não é uma coisa, nossa, caramba, só empresa grande tem. Nunca foi, né? Mas agora, cada vez mais, as pessoas estão percebendo que você ter otimização de processo, eficiência com inteligência artificial, isso realmente vai possibilitar as empresas darem um próximo passo. E quem está dentro desse jogo, né, quem consegue, né, acompanhar esse movimento que o mercado está fazendo, vai surfar junto. Ao mesmo tempo, tem pessoas que vão ficando para trás. Perfeito. Só que o ponto é o seguinte, né? Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas, todo mundo aqui tem o mesmo tempo, né? E o ponto é o seguinte, de alguma forma, você vai ter que encontrar um caminho, entende? Para você conseguir acompanhar isso. Esse é um ponto que, para mim, eu tenho comigo, cara. O tempo todo eu tô aprendendo, o tempo todo eu tô em evento, eu tô dando aula. Quem dá aula mais aprende do que ensina. Isso é um ponto importante, tá? Exato, é verdade. Né? Ontem, inclusive, eu tava comentando com você, né? Antes da gente iniciar, né? Eu comecei a dar aula da plataforma do Google BigQuery. Real time ali com os alunos, a gente descobriu uma coisa que tinha acabado de ser lançada. A integração do BigQuery com o Gemini. Falei, cara, nem SQL agora você vai precisar mais saber. Caramba. Essa é a verdade. Não, aí a galera fica preocupada, né? Pô, mas e aí? A gente não precisa mais saber nada? Como é que é? Mais ou menos, né? Vai mais lá. ou menos. O ponto é o seguinte. Isso aí tá pra todo mundo, né? Exatamente. Mas quem que sabe tirar valor disso? É isso aí. Ó, vou dar um exemplo pra você. Eu conheço, e não vou citar nomes, eu conheço diversas pessoas que usam chat GPT, por exemplo, pra produzir conteúdo. Mas, cara, você consegue diferenciar facilmente quem produz conteúdo autenticamente falando, ou seja, escrevendo, e quem é a pessoa que ela copy-paste. Exato. E aí uma coisa é a seguinte, né? Cara, se você não sabe usar ao seu favor, alguém vai saber. Entende? Perfeito. Vou dar um exemplo pra você. Eu uso AI pra caramba no meu dia a dia. Cara, eu faço reunião, eu nem faço mais ata. A gente tá ali, terminou a reunião, já manda o sumário automático, tá aqui, ó. Harold, a gente fez uma reunião assim, assado. Esse aqui são os action items que você precisa fazer e aqui tá o que eu preciso fazer. Beleza? Tá aqui o documento. Legal. Cara, edição de vídeo e de imagem. Cara, vamos colocar um exemplo hipotético aqui. Eu e você, ano que vem, 2025, a gente fala, Harold, Newton, vamos pro Databricks AI Summit. Nicolas também tá convidado, inclusive. Beleza? E aí a gente tira uma série de fotos no evento, mas aí o ponto é o seguinte. Cara, o evento é de 20 mil pessoas. Como é que você vai conseguir tirar uma foto 100 pessoas atrás? Não tem como. Sim. Ou se você pegar o comecinho do dia ou o final do dia. Você não vai estar com cabeça suficiente para tirar aquela foto, sim, né? Sim. Você pode tirar uma foto no horário normal do dia, com várias pessoas passando atrás. E aí a GenAI, a inteligência artificial generativa, o que ela vai fazer? Você consegue apagar tudo atrás. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma corrida, eu faço o Bravos Race, né? E aí eu tive uma foto que tinha várias pessoas atrás dessa foto. Tava eu e meu time. Cara, as pessoas que estavam comigo na foto ficaram impressionadas, porque eu apaguei todo mundo. E aí eles falaram, cara, como é que você tirou uma foto tão perfeita? Eu falei, eu apaguei. Legenda de vídeo, cara. Não, o podcast aqui agora, eu pego o vídeo inteiro e sai tantos shorts. É isso. Aí a generativa automático. Em minutos. É isso. É bizarro. É bizarro. E aí você tá vendo o tanto de oportunidade que tem? Sim, isso sim. que a gente falou de vida pessoal. Agora imagina no mundo corporativo. Cara, é muita oportunidade. O Newton, eu vejo assim, ó, eu vejo muita oportunidade, eu penso muito assim, cara. Quando a galera vem falar, mas é uma bolha, né? IA é uma bolha, vai estourar, a Nvidia vai cair 50%, sei lá, que o valor é absurdo e tal. E todo mundo compara com a bolha .com,
lá nos anos 2000, que eu acho que tu nem era nascido ainda. Sim. Eu sou de... Bom, mas naquela época, cara, se você olhar o tamanho das empresas.com naquela época e o tamanho delas hoje, elas são tipo 100 vezes maior. 100 vezes. Então pode estourar uma bolha de AI. Eu acho que não é a primeira vez que eu falo isso no podcast. Vamos falar disso. Pode estourar uma bolha de AI hoje. Mas daqui a 20 anos, essas empresas que estão na crista da onda vão estar tão maior, porque o movimento tem tanta coisa para acontecer ainda, cara. Cara, que a gente é tá na pontinha do iceberg. bizarro. Eu já ouvi história de farmacêutica que tá parcerizando lá com a Nvidia para encontrar molécula, novas moléculas. Sim. Então, cara, tem um mundo a ser explorado que é absurdo ainda, né? Não, vamos entender aqui, cara. Olha o tamanho da oportunidade que a gente tem na mão agora. Pensa que a gente... Ó, eu fui num evento ontem do MIT chamado AI Showcase 2024. Cara, foi um evento muito interessante, porque teve uma das palestras, né, que eu consegui tirar muito valor, que é o momento que a gente tá na sociedade hoje com o uso de inteligência artificial. A gente não tirou nem 5% da capacidade que isso tem. Sim. Já assistiu a série Black Mirror? Sim. O futuro, os episódios que tem ali e uso de tecnologia, a gente não chegou nem 10%. Eu vi o vídeo que você postou de um outro podcast que foi feito, conversando com o ChatGPT em linguagem natural por voz. É impressionante. É impressionante. Agora você imagina o futuro como é que vai ser. Se o Japão já está muito na frente em termos de automação comercial e de atendimento, quando isso começar a chegar no Brasil, cara, pensa o seguinte, Harold. Pensa o seguinte. Para mim, né, óbvio, tem realidades e tem realidades. Tem mercados muito emergentes e tem mercados muito bem desenvolvidos. O pessoal fala que o Brasil é um mercado emergente, né? Eu não sei a sua opinião sobre isso, mas para mim não tem nada de emergente aqui. Cara, a gente tem plena capacidade industrial, comercial, de geração de tecnologia, no mesmo patamar que Estados Unidos, Japão e Europa. E dependendo do mercado, se você olhar banco, nosso sistema bancário Nossa, dá um pau nos Estados Unidos, total. entendeu? É ridículo. Não existe um sistema bancário como o Pix hoje no Brasil em outro lugar. Uma vez, cara, eu fui no supermercado, eu dei o dinheiro... No Brasil ou fora? Lá nos Estados Unidos. Ah, perfeito. E aí eles pediram o endereço da minha tia pra mandar um cheque pra casa dela. Faz pouco tempo? Não faz muito tempo. Ah, não, recente. Eu tipo, tive nos Estados recente, Unidos no mês passado. Sabe como que é o processo de pagar conta em restaurante? Você tem que tirar o cartão, leva embora. a pessoa vai numa salinha, faz o pagamento, a tarja, né? O contactless, né? Volta com a nota fiscal, você tem que assinar ela. Cara, é bizarro. E aí, porque assim, fazia muito tempo que eu não ia para os Estados Unidos, né? E aí, na primeira vez que essa situação aconteceu, eu falei, nossa, caramba, o cara vai levar meu cartão? E se ele passar o valor errado? E se ele clonar? E aí eu pensei, poxa, isso no Brasil não existe. Eu não vou, tipo, entregar o meu cartão de crédito na mão de alguém. Noção. Entende? Mas o ponto é o seguinte, cara, tem muita oportunidade. Em várias áreas. E aí, Harold, eu acho que o ponto é o seguinte, né? Quando a gente olha o tamanho do mercado, porque AI pode ser aplicado em tudo, né? Você concorda? Concordo. Qualquer serviço básico que pode ser operacionalizado, você pode colocar um agente ali inteligente. Sim. E a gente passou da época só do chatbot. Agora é com inteligência mesmo. Exatamente. Né? Uma coisa é o chatbot pré-configurado com movimentos específicos, com ações específicas. GenAI entra qualquer coisa. E aí qualquer contexto que você passe, ele vai interpretar e vai te devolver uma resposta. Sim. Legal. E aí, olha o tanto de oportunidade. A pessoa que entender isso, e ela começar, obviamente, a se capacitar, estudar, né, ir atrás do conhecimento, daqui a algum tempo, daqui a um ano, só vai estar voando. E aí, um ponto é o seguinte, eu acho que esse mercado, ele ainda, assim, tem muita coisa para ser explorada ainda. Todo dia tem novos frameworks saindo, tem novas possibilidades surgindo, novos use cases aparecendo. Vou dar um exemplo, né? Esse, infelizmente, eu não posso citar o nome da empresa, gostaria, mas eu vou falar aqui de uma maneira superficial, né? Eu conheço uma empresa do varejo que tem um use case muito legal, inclusive com Databricks, que ela colocou agentes inteligentes baseado na capacidade do Databricks de fazer análises contextuais usando GenAI, né, que é a nova inteligência artificial, né, o novo módulo que é a Genie, né? GenAI.
Cara, quando você pega isso e você coloca isso dentro de um aplicativo, seja interno ou seja externo, olha o potencial que você tem na mão. E aí, olha, a gente falou aqui de um cenário, né, um caso de uso super, sim, considerado básico, né? Mas olha a oportunidade que a gente tem aqui. A gente tem oportunidade para quem for trabalhar com engenharia de dados, com análise, com ciência, como produto, liderança. Cara, eu acho que quanto mais, na minha opinião, a gente reduzir esses silos, porque, cara, vai ficar muito mais óbvio. A GenAI vai estar conversando com todo mundo. A velocidade do tempo do problema para o tempo da inovação com a IA generativa vai ficar ridículo, assim, entendeu? Ridículo. E assim, eu acho que, comentando um pouco de como é que o time de produto, né, entende isso e se prepara. Cara, se capacitando. Você tem que sempre estar pensando fora da caixa. Na minha opinião, vou ser bem honesto da forma como eu penso. Eu acho que trabalhar com produto hoje no Brasil é isso. Não só no Brasil, né, mas em qualquer mercado. É você ser um cara de inovação, total. Sim. Você tem que estar o tempo todo ali sendo driveado por inovações. Sim. No sentido do quê? Cara, eu vi uma coisa diferente numa indústria XPT, ó, vou aplicar isso na minha. Perfeito. E não é o copiar, é na verdade se basear. Sim. Esse é um ponto importante. Porque, vou estar copiando as ideias, não é isso. Pô, se aquela ideia funciona muito bem naquela indústria, por que isso não funciona aqui? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste controlado, soltar isso para 1% da base para ver como que é a resposta. E, de novo, ó, processo baseado em dados. Perfeito. Você solta essa nova feature para 1% da sua base para entender como é que foi o resultado. Solta a mesma feature para outro 1% depois de um tempo, para ver como é que é o tempo de resposta. Isso é a famosa experimentação, né? Isso. Teste controlado com um grupo de clientes específicos para ver a aderência. Eu tive lá no Vale, no treinamento da Singularity. A gente até bateu um papo lá. Sim. Remoto. Depois eu tava na Singapura, você tava no Vale também. E o Nick no Brasil fazendo call ao mesmo tempo. Exatamente. Foi muito doido. Cara, lá eles bateram muito nessa tecla. Tipo, eu já convivo com o Vale há uns 10 anos e é sempre bom refrescar isso aí que você falou. Inovação é igual experimentação. Total. Quanto mais teste você estiver fazendo, maior a chance de você acertar o teste que vai gerar valor para o seu usuário. Eu acho que agora, cara, com a GenAI, assim, teste de infraestrutura de dados, de data product e assim por diante, cara, vai ficar muito rápido, instantâneo para tirar, entendeu? Sim. E aí, cara, você vai testar, pô, validou, bola para frente, invalidou, tira, beleza, muda, descarta, exato. E assim por diante. Então, exato. É o mesmo exemplo que eu tenho, né? Cara, por que um investidor, normalmente, ele tem várias empresas investidas? Porque já é esperado que nem todas vão dar lucro. Exatamente. Não vão ser rentáveis. Não mas vão virar. Uma ali que ele acertar e que trazer frutos, já pagou todas as demais. Exatamente. Entende? Então é o mesmo exemplo. Experimentação é isso. É isso. Eu vou fazendo vários testes e o teste que der certo, eu vou lá e replico ele. Perfeito. Faz sentido? Perfeito. Então, total. Perfeito. O Newton, a gente aqui no podcast a gente fala muito de CX e tal. Falamos mais de dados com o Nick, mas se tu puder explicar um pouco para a galera que não veio da sua base, claro, veio de outra base. O que é o Databricks, que a gente fala tanto aqui? Legal. Qual a importância dele no mercado? E na minha opinião, nos últimos 3 anos, eu acho que é um dos maiores, fora o ChatGPT, que é um caso bem fora da curva, Sim. Acho que é um dos maiores cases do mundo de product-led growth, assim, na minha opinião. Assim, o negócio é bizarro. Explica pra galera um pouco aí, legal. E olhando também pro seu histórico, assim, o que você viveu antes que o Databricks, tipo, mudou tua vida, assim, entendeu? Não, legal. Não, duas perguntas muito legais, porque eu adoro falar sobre esse assunto, né? Sim. E todo mundo que me pergunta, cara, eu tenho o maior prazer em explicar e contar, né? Vamos lá. A empresa, né, Databricks, ela foi resultado, tá? Basicamente de um trabalho de faculdade, né, na Universidade de Berkeley, dos founders, né? Que basicamente deu origem ao que a gente conhece hoje pelo Apache Spark. O que eles fizeram? Eles criaram essa empresa, né, com foco em processamento de dados distribuído. E uma das estratégias principais, no começo logo da empresa, que inclusive, na minha opinião, é o principal motivo por qual hoje ela é considerada uma líder global em plataformas, é o seguinte, porque essa plataforma ela funciona totalmente baseada em nuvem.
Ela não é on-premise. E a gente sabe que o presente e o futuro é na nuvem, Né? tá? Cara, eu acho. Vou te interromper um pouquinho aí. Fica à vontade, é uma conversa. Porque a palestra, uma das mais importantes que eu vi na minha vida, foi de um professor. Na época ele era o maior professor do mundo da Udemy. Era o segundo, na verdade. Legal. Ele falou assim, ó, presta atenção, a nuvem é a coisa mais importante que a gente já inventou. Porque aonde a nuvem entrou, mudou a história daquele segmento. Transformou. Isso para pensar, cara, quando eles fizeram isso, tipo, faz um tempo que tipo, a nuvem já tava lá, já existia, Sim. não sei o quê, mas os caras tiveram O insight. o insight, assim, né, cara? E aí fica a dica pro PM que você falou, né? Que às vezes a inovação não é um negócio assim tão Complexo. revolucionário, assim. Exato. Cara, era aquele insight, cara, vamos botar o dado na nuvem. Porra, que Isso horror. aí já me resolve muito a vida, né? Pô, eu tenho um tempo de 3 meses pra comprar máquina, pra fazer aquisição de hardware, pra fazer o setup do data center, pra encontrar um fornecedor. Ele vai ficar meio estático, eu vou ter que ficar evoluindo ele. Entendeu? Você é responsável pela infraestrutura. Exato. Só que quando você tá na nuvem, cara, a diferença é outra. A pegada é outra. Você usa aquilo como uma plataforma, como um serviço gerenciado. E aí a gente tem vários, né? Microsoft, a gente tem Amazon, a gente tem Google Cloud. Tem diversos players hoje para ofertar o produto para você, né? Produto não, né? No caso é serviço, que é basicamente infraestrutura. Tá? Então, no começo, né? Um dos founders, que é o Matei, ele bateu na tecla e falou, cara, a gente precisa ir para a nuvem. A empresa ela tem que nascer já cloud-based. Beleza? E aí, o que é o Databricks hoje? Eu digo que ele, na verdade, é uma plataforma unificada de data e AI, né? Inclusive o novo logo da nova geração agora, porque antes era The Unified Data Platform, né? Ou seja, a plataforma de dados unificada. Sim. Mas agora é o seguinte, The Data Intelligence Platform. Então é uma plataforma de inteligência de dados, que pode abranger desde necessidades de armazenamento, processamento, análise, modelos, né? Ou seja, machine learning, inteligência artificial e também a parte de reports. Por isso que é o slogan de Data Intelligence Platform. Porque cada ano que passa, para quem começou a trabalhar com Databricks, né, há muito tempo, sabe que ela vem sofrendo uma evolução violenta. Exemplo do que foi apresentado no Summit 60 dias atrás e o que foi apresentado na semana passada. Sim. Tinha coisa que já tinha melhorado, que já mudou completamente. E o ponto é, né, a gente tem alguns serviços hoje, né, alguns frameworks de trabalho, né, que no caso a gente está falando do Spark, que é um serviço, né, é uma biblioteca de processamento de dados distribuído, tá? A gente tem um cara chamado Delta Lake. O Delta, ele não é um Delta, não é um Data Lake. Esse é um ponto importante, porque o nome Lake confunde bastante. Ele, na verdade, ele é um framework de armazenamento de dados. Ou seja, ele inclusive funciona bastante integrado ao Spark. O Spark processa os dados e o Delta facilita a forma como esse dado vai ser gravado e lido, inclusive. Então isso ajuda demais. Vou dar um exemplo prático aqui de como que esses dois funcionam muito bem. Você tem um arquivo único, né, um arquivo Parquet, por exemplo, que ele tem 2 GB. Cara, imagina o esforço computacional que precisa ser feito para ler um arquivo de 2 GB. Sim. Só que aí, se você particiona esse arquivo em vários pedaços pequenos, a leitura de dados ela vai ficar muito melhor. Sim. Porque a consulta, no momento que ela for ser executada, ela já vai saber exatamente qual que é a partição que esse dado precisa ser, que esse dado está armazenado. Então, esse é um ponto importante. Legal, então já falei do Spark, já falei do Delta e agora eu vou falar do MLflow. O MLflow, ele é um serviço também, né, um framework de versionamento de modelos. Modelos de AI e de machine learning tradicional. E o ponto é o seguinte, né, Harold? O MLflow, ele facilita a gestão e a forma como esse modelo ele é desenvolvido. Então imagina, como a gente estava falando, AI, né, machine learning como um todo, é muita experimentação. O cientista de dados, o tempo todo, ele está desenvolvendo novos modelos, novos métodos, novas formas de fazer as coisas. Imagina como que é complexo fazer o versionamento de tudo isso. Não é simplesmente usar o GitHub para versionar modelo, é muito diferente. Porque eu tenho momentos do ciclo de vida de um modelo de AI que está no modo de staging, eu estou em dev, eu estou em prod.
E eu tenho vários modelos, várias versões dele acontecendo ao mesmo tempo. Sim. O MLflow, ele é um cara que ele facilita tudo isso. Ele te entrega mais funcionalidades para você ter uma gestão melhor em cima do seu modelo de AI. E aí, a garota dos olhos, né? Enfim, o que todo mundo estava esperando aconteceu, né? O Unit Catalog, né? Que foi um serviço criado já pela Databricks como empresa. Ele foi agora, né, 60 dias atrás, né, no Summit. O Matei, basicamente, né, que é o CTO da Databricks, né? Inclusive um dos founders. Ele tornou o Unit Catalog também open source. Ah, um detalhe importante. Tudo isso que eu comentei até agora é open source. Open source. É open source. O Spark, o Delta, o MLflow e o Unit Catalog agora, né? Unit Catalog, ele é um catálogo de dados. Ele é muito, mas muito flexível. Você consegue versionar tabelas, você consegue versionar modelos, você consegue versionar qualquer coisa dentro do aspecto de asset do dado. Então imagina, eu tenho ali basicamente um catálogo unificado, onde eu consigo colocar governança, eu consigo fazer linhagem de dados, eu consigo fazer gerenciamento de metadados, eu consigo fazer muitas coisas, né? E aí o ponto importante, quando a gente vê tudo isso, cara, esses 4 serviços hoje são os serviços core dentro do Databricks. Por quê? Porque Databricks é a empresa que faz o desenvolvimento de todos esses core components. O que eu... e aí tem a outra pergunta, né? O que mudou na sua vida com Databricks? Mas Vida pessoal ou profissional? as duas, né? Boa. Mas rapidinho, o que eu gosto de falar, cara, como você falou, esses caras vieram do meio acadêmico, uma pesquisa científica. Perfeito, é um trabalho então, eles de têm um rigor acadêmico muito ferrado para algo que tem uma aplicabilidade comercial. Direta. E aí, a nossa escolha, uma das razões pela qual eu escolhi trabalhar com Databricks lá na Make One para IA e os projetos de dados, é porque eu acredito que quem é o criador, ele tem uma chance de continuar sendo inovador O tempo todo. muito maior do que alguém que, deixa eu ver o que a Databricks está fazendo, deixa eu fazer um negócio parecido, legal. O cara que pensou assim, que saiu da caixa a primeira vez, a chance dele continuar saindo da caixa é muito grande. E tudo isso que você falou é a prova disso. Começou lá com o Spark, aí veio o Lake, aí ele falou, cara, o Catalog. Cara, os caras estão sempre inovando, fazendo o tempo todo. O tempo inteiro inovando, sim, exatamente. Sim, a Databricks ela tem assim, por isso que a minha escolha é eles, entendeu? Não tenho dúvida. Não, e uma puta sacada, porque comercialmente falando traz um diferencial gigante. É uma plataforma que entrega. Exato. Assim, ela paga o investimento. Vou te dar um exemplo prático. Cara, eu tenho um processo ali que está envolvendo uma receita estimada de 10 milhões de reais. Exemplo. Eu coloco o Databricks, sei lá, vamos falar um valor baixo aqui para começar. Baixo, né, pro tamanho de empresa, né? Coloca 100 mil de investimento. Cara, o retorno que isso vai trazer, cara, é impressionante. Impressionante. O tempo é o maior ativo, tanto na vida pessoal quanto profissional. As empresas que demoram para fazer movimentos muito estratégicos, elas ficam para trás. Perfeito. É isso no final do dia. E aí, só para concluir o que é o Databricks, né? Então, é uma plataforma que ela entrega, né, todas essas funcionalidades que eu estava comentando, processamento de dados, né, particionamento, gerenciamento de modelo, a visão de catálogo de dados, né, com todos os assets que você tem dentro da sua companhia e como é que esses assets estão sendo usados, né? Tem a parte também de BI, né, a parte de visualização de dados e, obviamente, integração comercialmente falando com vários parceiros, né? Então, Tableau, Microsoft, Qlik, que são ferramentas já, plataformas de BI e Analytics já bem consolidadas. Comercialmente falando, existe uma parceria comercial muito forte. Então, eu tenho o Databricks como uma plataforma de engenharia de dados e de inteligência artificial. E eu posso ter plataformas também de visualização. Quando você combina tudo isso, é impressionante o resultado. Vou dar um exemplo rápido. Ontem, no caso, no que foi apresentado, né, a Salesforce estava com uma palestra, né, de funcionalidades, né, que ela tem integrado com o Databricks. É impressionante, impressionante. Assim, eu brinco, né, todo mundo que eu falo a empresa quer dominar o mundo. Eu também acho. E como que ela mudou Mudou bastante. Mudou bastante. E como todo começo, sempre é muito difícil.
Primeiro que conhecimento não é uma coisa que... Cara, a gente que tá muito tempo já nesse mercado, nessa caminhada, eu sou daquela época que, eu tinha que ficar pesquisando absurdamente, conversando com pessoas, gastando muito dinheiro, tá? Pra ter o conhecimento que eu tenho hoje. E, assim, mudou absurdamente. Como você sabe, né? Eu comecei a minha carreira trabalhando com Tableau, né, com visualização de dados. Fiquei acho que uns 4, 5 anos trabalhando com isso. Pouca gente sabe dessa história, mas eu vou detalhar um pouco ela, até para você saber, né, como que... Quais são os skills, né, que estão envolvidos aqui, né. Eu comecei a minha carreira trabalhando com Tableau. Fiquei 4, 5 anos só Tableau. Peguei mais de 30, 40 projetos em empresas de tudo quanto é tipo. Já morei fora do Brasil umas 4 vezes trabalhando com o Tableau. Fui trabalhar na BASF, fui trabalhar nos Estados Unidos também, fui trabalhar em consultoria e sempre projetos relacionados a Tableau. E chegou um momento que, obviamente, a carreira, para quem é consultor Tableau, ela é muito vantajosa financeiramente. Mas eu queria mais. Eu queria mais do que só ser um cara de BI, do que ser um cara só de BI e Analytics. Isso eu domino, cara, facilmente, porque a minha vida inteira eu trabalhei com negócio. Eu sempre trabalhei em marketing, inclusive, tá? Eu nunca fui um cara de tecnologia. Eu era o cara de dados dentro de uma área de negócio. Em várias empresas, inclusive, eu fui... 2, né, pelo menos delas. Eu recebi uma oferta que, assim, pra mim foi imperdível. Eu não poderia ter recusado. Não vou citar o nome da empresa também, né, por questões aí de sigilo. Mas numa das ofertas que eu recebi foi assim: Newton, a gente é um time de marketing que a gente quer ser driveado por dados e a gente não tem dados. Eu falei, não, você tem dados sim. A pessoa, eu sei que a gente tem. E eu quero trazer você pro time para você ser o primeiro cara de dados no time de marketing aqui na América Latina. Cara, me fala uma coisa. Quando de novo que uma oportunidade dessa vai aparecer na minha mesa? Claro. Nunca. Então eu falei, cara, beleza, aceito, não tô nem aí pro salário, eu quero o desafio. Eu quero a oportunidade. Dá a oportunidade que eu vou fazer valer a pena. E aí, legal, comecei minha carreira trabalhando com Tableau, só que aí teve um momento que eu falei assim, cara, preciso começar a aprender outras coisas. Trabalhei 3 anos só com Power BI. Mas como assim, Newton? Não tô entendendo. É isso mesmo. Eu parei de trabalhar com Tableau e eu fui trabalhar só com Power BI. Porque naquela época, e isso é do brasileiro de modo geral, né? Tem muito aquela briga, né? Aquela discussão de, tal ferramenta é melhor que essa. É X time ou Tableau, time Power BI. Power BI. E aí vinham uns comentários assim, cara, a tua ferramenta não faz o que a minha faz. Aí eu falei, faz sim. Eu sei que faz. Não preciso nem olhar e nem abrir ela pra saber que faz. Ah, mas me prova. Não, cara, não tem interesse. E aí, quando começou a surgir muito essa... um faz, outro não. Um faz, outro não. Falei, beleza, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com ela e aí eu te mostro se sim ou se não. Então, hoje, graças a essa atitude que eu tive, cara, 8, 7 anos atrás, cara, eu sei o que uma faz e o que a outra não faz. Sim. Então, o ponto é, o que uma faz, a outra faz de forma diferente, mas sim. O ponto é, como que cada uma delas trata a jornada do usuário que está ali desenvolvendo, né? Legal. Então, assim, vamos entender os momentos, né? Os estágios. Eu comecei a minha carreira muito no front-end, né? Então, dashboard, apresentação. E assim, ao mesmo tempo, na parte técnica, eu também já fui me desenvolvendo na área, né, de negócio. Os hard skills e os soft skills são muito importantes. Cara, eu atendi direto o diretor da empresa, vice-presidente, às vezes até dono. A conversa é outra. O cara não tá nem aí pra ferramenta que você tá usando, brother. Ele quer saber o resultado. Pô, eu sou entusiasta, eu sou o cara que domina a ferramenta, mas o cara tá ali preocupado com o quanto que aquilo tá valendo a pena. Você percebe que a conversa é outro patamar? Total. Muda o nível. E aí, eu lembro até, eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, me ensinou demais. Um diretor de marketing que trabalhava comigo, a gente fazia um one-on-one semanal, já pra começar. 1 hora por semana. 1 hora por semana de um executivo C-level. Qual que é o valor que isso tem? Poxa, uma alavanca na carreira bizarra. Concorda? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou beber da fonte do conhecimento. E eu fui absorvendo muito conhecimento, mas muito conhecimento. E aí,
todos os insights. Cara, mas como é que isso impacta aqui? Como é que isso impacta aqui? E aí, eu fui começando a me policiar. Ou seja, toda reunião que eu entrava, eu estudava tudo que eu podia estudar, revia todos os materiais, já para ter o máximo de respostas possíveis. O que eu não sabia, Harold, eu falava o seguinte, cara, infelizmente essa resposta eu não tenho, mas eu vou atrás e eu vou retornar para você. E retornava. Não é simplesmente para sair daquela situação, né? As pessoas sabem quando você vai atrás e quando você não vai. E aí eu comecei, beleza. Chegou um momento que eu dei uma cansada. Que é muito pegado esse tipo de rotina, né? Onde você tá conectado direto com o C-Level, né? E, obviamente, quando tem uma relação de confiança muito grande, a grande verdade é que praticamente se torna um canal direto, né? Não tem um filtro. Sim. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser bom, pode ser ruim. Tem pessoa que não sabe lidar com esse tipo de questão. Entende? Sim. Por exemplo, imagina você com 19 anos respondendo direto pro VP da empresa. Cara, uma coisa que você fala errada, fudeu. Entendeu? Legal. E aí eu percebi que naquele momento eu já estava um pouco além do que aquela posição ela precisava. Eu comecei a buscar novas oportunidades, principalmente no aspecto de liderança e também de outros desafios que não aquele que eu já dominava, que era de BI. Comecei a ir forte para engenharia de dados. E aí fui começando a entender. E aí o Databricks surgiu na minha vida. E assim, né, quem tá começando agora, assim, obviamente, né, não viveu tudo isso que eu vou contar agora. Mas, cara, eu comecei com o Databricks, cara, era uma ferramenta pequena ainda, que já tinha em alguns clientes, né, aqui no Brasil. Que software que você usa na sua empresa? Eu uso o SQL Server. Um banco de dados para fazer tudo isso que a gente tá falando. Que ferramenta que meu Data Lake é no Oracle. E aí quando eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui, sabe quando movimentos silenciosos, né? E aí eu percebi o quanto que estudar aquilo e começar a me capacitar seria importante. Então eu estudei muito, absurdamente. Eu fui entender o que era o Spark, eu fui entender o que era o Delta, o que o MLflow fazia, o que o Unit Catalog, né, era naquela época. E fui me conectando. Um mentor meu, inclusive, começo de carreira, tá? O primeiro treinamento que eu dei com emissão de nota fiscal, inclusive, de pessoa jurídica, é hoje uma pessoa que eu tenho um carinho gigante que, inclusive, trabalha hoje na empresa, né, na Databricks. E aí ele falou, cara, Newton, vou te dar uma dica que você vai levar pra sua vida inteira. Cara, continue estudando, que o conhecimento ninguém vai tirar de você. Exato. Pode tirar tudo, mas conhecimento da sua cabeça ninguém vai tirar. Sim. E aí eu fui atrás, eu comecei a estudar. E aí a estratégia que eu usei, eu comecei a buscar empresas no mercado que tinham Databricks lá disponível. Então, beleza, aquela empresa trabalha. Pô, deixa eu entender como é que eu vou fazer. Eu quero trabalhar naquela empresa porque eu acho que lá eu posso gerar valor e eu posso agregar com o meu conhecimento, né? Acho que é um pouco disso. E aí, Harold, assim, de modo geral, né? Foi uma série de coisas, né? E aí, quando eu comecei a me sentir um pouco mais confiante em relação a esse assunto, eu comecei a dar palestra. Já dava palestra de Tableau no Brasil inteiro, né? Tive a oportunidade de, inclusive, visitar todos os estados do Brasil para dar uma palestra. Caramba, sim, que legal. Tinha uma época da minha vida que eu trabalhei numa companhia aérea. E aí, com o Databricks foi a mesma coisa. Eu dei palestras de Databricks, eu dei palestras de Azure, eu dei palestras de arquitetura de dados em nuvem. E aquilo foi, obviamente, me trazendo, né, oportunidades e experiências que eu talvez não teria. Né? E quem me conhece hoje sabe que eu sou um cara totalmente com uma veia educacional. Eu acho que educação transforma. Perfeito. Educação transforma. Perfeito. Se você não nasce num berço de ouro, a única aposta que você pode fazer na sua vida que vai dar certo é investir em conhecimento. Boa. Tá? Boa. E aí, lógico, né? Como tudo na vida, nada é fácil, né? Então, tive que abdicar de bastante coisas na minha vida para chegar no patamar que eu tô hoje, né? Cara, eu abri mão de tempo com a minha família, estudo, né? Eu estudei muito, cara. Eu abri tempo de qualidade com os meus amigos. Mas o ponto é, em dado momento eu percebi que eu estava no caminho certo, porque eu percebi o quanto que aquilo me traria bons frutos no longo prazo, e quem acreditasse em mim, em quem estivesse comigo, lá na frente seria lembrado.
Entende? Então, todo mundo que eu conheci ao longo dessa jornada, seja na vida pessoal ou na vida profissional, que entendeu que tinha um propósito por trás de todos esses movimentos que eu fui fazendo ao longo da minha vida, estão comigo até hoje. Uhum. E com certeza são pessoas que, se me ligar agora, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou, cara, dedicar atenção. Porque, por exemplo, são pessoas que acreditaram no Newton lá atrás quando ninguém acreditava. Pô, as pessoas me olham hoje e falam, meu, o cara é muito sortudo. Ah, caraca. Pô, o cara tava nos Estados Unidos, ficou 30 dias. A empresa deve ter pagado. Nada. Eu paguei no meu bolso. Eu investi bastante na minha carreira, na parte educacional ao longo dos últimos anos. Cara, você fala essa sua história é muito legal porque me lembra o seguinte, na administração e na inovação, principalmente no design de serviço, que é da onde eu vi e parar na inovação, a gente fala sobre um conceito que é a lógica do produto e a lógica do serviço. Sim. Que as empresas mais inovadoras são as que estão na lógica do serviço. Tá? Diferencial. A lógica do produto é o quê? O produto, ele faz aquilo ali que ele faz. Cumpre o papel. Exatamente. Mas as pessoas não estão ali para comprar o produto. Elas estão para comprar a entrega que este produto traz. A experiência. Exatamente. Aí você inova como? Quando eu entrego aquilo de outra forma. E não a tradicional. Mais ágil, mais rápida e assim por diante. E o que eu vejo, cara? Quando você pensa produto, você encaixota as coisas. Quando você pensa serviço, você dá para elas liberdade e flexibilidade. Mar de possibilidades. Perfeito. Então, quando eu olho para sua carreira, você é uma pessoa que entendeu o seu serviço. Você não é uma pessoa que se empacotou num produto, que é o produto BI. Exato. Entendeu? Você não é o Newton produto BI. Não, você é o Newton serviços de valor agregado. Exato. Serviços de dados. Exato. Exatamente. E dado que ao longo da carreira... E daqui a pouco vai estar em outra coisa. Exato. E isso permite um crescimento exponencial e uma flexibilidade absurda. Assim. Sim, sim. Então eu sempre bato na tecla dos meus alunos e deixo a dica aqui pro pessoal do podcast. Trate-se como um serviço. É isso. Não como um serviço. Você é a sua melhor marca. Exatamente. Exato. Trate-se como um serviço. Exato. E um ponto importante que você trouxe, que eu achei muito interessante, cara, eu não quero ser um cara... e aí, isso tem um ponto polêmico, né? De novo, tudo tem ponto de vista, né? Não tem certo ou errado. Você pode ser um cara generalista ou um cara especialista. Eu decidi ser os dois. Eu sou especialista em algumas coisas. Qualquer coisa que desses assuntos que eu tenho na minha lista, a gente pode conversar e eu vou te explicar tudo que eu sei. Cara, eu vou te ensinar da forma como eu aprendi. Sim. E eu tenho a capacidade também de ser generalista em várias coisas. Eu não preciso dominar SQL. Eu domino SQL. Mas eu não preciso dominar, porque hoje, como a gente falou, cara, GenAI, você nem vai precisar saber mais. Ah, beleza. Mas o ponto é os fundamentos. Na inovação a gente fala sobre o perfil do profissional T. É aquele cara que tem uma profundidade muito grande e a parte de cima do T, ele tem muito conhecimento em várias áreas diferentes, mas sem tanta profundidade. Exato. Só que a conexão entre esses pontos é o que faz ele mais criativo. Exato. E traz uma alavanca aí na carreira. São muitos insights. E por exemplo, né? Inclusive o ponto que a gente estava conversando aqui antes de entrar no podcast, né? São tantas possibilidades de conexões que a gente pode habilitar dentro de um processo, de uma jornada, de um serviço, cara, que é impressionante. Tipo assim, uma coisa é a entrega simplesmente do produto. Quando você coloca um adicional, você já se torna um serviço. Quando você coloca mais um, mais outro, as coisas elas vão tomando forma, entende? Perfeito. Mas o ponto isso não é para todos. Pode ser, mas não é para todos. Porque o ponto nem todo mundo quer isso para si mesmo. Se você tá nesse jogo agora, se você que tá assistindo a gente, tá nesse game, você quer fazer parte disso, saiba que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Perfeito. As pessoas acham, por exemplo, eu vou falar uma coisa pessoal da minha vida agora. Cara, eu saio de casa todo dia umas 8 horas da manhã, eu chego 1 hora da manhã na minha casa. Tá aí. Mas por que eu faço isso? Porque eu acredito nisso. Porque eu vivo isso todos os dias. Perfeito. É propósito, entende? Eu não faço pela grana. Sim. Eu faço pelo diferencial que isso traz. Sim. Vou dar um exemplo. Eu tava, inclusive, 5 minutos antes, né, da gente iniciar, eu abri meu LinkedIn, aí um ex-aluno meu me marcou num post e ele escreveu a seguinte frase: queria aqui agradecer o Newton porque
Ele deu a oportunidade que eu estava precisando. A oportunidade de eu mostrar o que eu sabia no momento certo para as pessoas certas. E aí o cara, ele tava parado 1 ano. Ele, numa pequena fração de tempo que ele mostrou que ele sabia, uma pessoa se interessou e ele está empregado agora trabalhando numa empresa gigante, que eu não vou citar o nome, Cara, mas irado. a líder global na área de bens de consumo. É irado. É isso, entende? Irado. Quando você acredita naquilo que você faz, você tem propósito e você vai pra cima com força, meu amigo, pode vir crítica, pode vir facada nas costas, pode vir qualquer coisa, você não vai parar, entende? Boa, E eu não me arrependo de nada. boa. Tudo que eu faço é consciente, eu não me arrependo de nada. Não sei você. Não, Eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. não. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter aproveitado mais. É isso aí. Boa, boa, boa. Cara, eu acho que assim a gente acaba em grande estilo aqui. Total. O podcast foi sensacional. Como eu falei, pessoal, o Newton maior influenciador aí de dados do Brasil, sem dúvida alguma. Ou pelo menos para mim é o cara que mais manja e com quem você mais pode aprender. E tá vivendo grandes coisas aí, essas experiências fora e tudo mais. Tem uma carreira brilhante. Então, parabéns, cara. Obrigado. Continue nessa foco e força aí. E, pessoal, chegamos ao fim de mais um Make One Talks. E como eu tava deprê, que eu não consegui entrar lá no evento da Databricks, Legal. a IA fez uma música de consolo pra mim, ô Newton. Então, olha lá, manda ver aí, Vamos cara. ver, dá o play aí. Ó lá. A letra tá ali, ó, pessoal. Você pode acompanhar, depois vai pra tela de vocês aí, ó. É um sonho que eu tinha voar na fase de inovação. Mas a complexidade nos prende numa espiral sem direção. Busquei no Lake House a solução generativa e nova emoção. E na lista de espera minha voz ecoa. Aconteceu com muita gente. É muito bom. Desce a letra aí, brother. Desce a letra aí. Ó. Mil. Cara, muito bom, né? Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.